Bom, antes de mais quero agradecer a qual faço o convite e a Vossas Excelências por estarem aqui a perder uma parte do vosso tempo. Hum, a tendência é que quando nós vemos quadros geopolíticos como este descrito pelo Luís e o enquadramento macroeconómico descrito pelo Bruno, é ficarmos preocupados. E é natural porque o cenário não é muito bonito. E o mais problemático disto tudo é que todos nós sabemos que no mundo empresarial nós contamos com expectativas, que é estabilidade. É a coisa mais importante para uma empresa. Não é? Um belíssimo exemplo daquilo que se passa nos Estados Unidos, com aquela pretensão do Sr. Trump a querer que as empresas vão lá pôr o seu dinheiro, isto é tipicamente do empresário do ramo imobiliário, não é? Percebe muito pouco de como é que as empresas em geral, sobretudo a indústria, funcionam. Que é, quando nós fazemos o investimento, ele é para 15, 20 anos. E depois, os Estados Unidos têm um péssimo hábito, é pensar que continuam a ser o centro do mundo, quando já não são. E eu, por exemplo, aqui vamos falar aqui de um aspecto muito particular, que é a história das tarifas, e a mim faz-me impressão perceber como é que ao fim de 40 anos eles não perceberam ainda qual é o problema que têm. Eu, nos anos 90, estive a estudar nos Estados Unidos e passei 1 ano e meio na Universidade de Ann Arbor, University of Michigan, ali a 120 km de Detroit. E foi naquela altura em que os americanos andavam a fazer piquetes de greve à porta dos dealerships e das fábricas porque não queriam a concorrência japonesa. Os japoneses, com particular destaque para a Toyota, mas também a Honda na altura, estavam a dar cabo da produção da GM, da Chrysler e da Ford. E então eles faziam aqueles piquetes ali à porta das fábricas, com muita gritaria e não sei quantos, em janeiro com 20 graus negativos. E a conversa era: os japoneses estão-nos a invadir o mercado americano e a dar cabo da nossa indústria. Primeiro ponto, eles conseguiram que o presidente Bush fosse ao Japão e tentasse demover os japoneses de imporem tarifas comerciais. Mas os japoneses estão acordaram e disseram: mas quais tarifas comerciais? Nós não temos tarifas nenhumas para a importação de carros americanos. E até a imprensa americana de negócios ficou surpreendida com aquilo, ninguém se tinha lembrado daquele pormenor. E há um tipo de um dealership no Japão que diz assim: epá, porra, pelo menos querem vir para aqui, ponham o volante do outro lado. Estão a ver isto? Epá, estes gajos queriam vender Cadillacs nos Estados Unidos com o volante do lado. É que o Japão conduz pela esquerda, como toda a gente sabe, não é? O Japão é como a Inglaterra. Portanto, estes tipos acham que são o centro do mundo. E depois andaram a fazer bullying aos fabricantes estrangeiros, os coreanos e os japoneses. E o que é que os japoneses fizeram? Chatearam-se, levaram as fábricas para os Estados Unidos. Não é? Mas reparem, nessa altura fazia sentido, até por causa do tempo esperado de retorno daquele investimento. Só que não foram para Detroit. E não foram para Detroit porquê? Porque aquela terra está cheia daquela porcaria da United Auto Workers, não é? Os sindicatos americanos que davam um cabo de qualquer empresa. Para onde é que os japoneses foram? Para o Tennessee, para o Kentucky, que é conhecido tudo nos Estados Unidos como de Boondocks dos Estados Unidos, não é? E depois foram para o Alabama, que nunca ninguém fez carros no Alabama. Mercedes foi por uma fábrica no Alabama. A BMW pôs as fábricas na Carolina do Sul, numa zona chamada Spartanburg. Aliás, a autoestrada I-95 percorre os Estados Unidos de cima a baixo. Naquela região é conhecida como Deutsche Autobahn, não é? Porque ali só circulam carros alemães. Ou seja, passaram 40 anos e estes tipos não aprenderam nada. O déficit comercial, vamos ver isto aqui um bocadinho. Aliás, deixa-me passar aqui isto aqui é fé de ver. Deixa-me passar aqui um gráfico que é para a malta ver. Aqui, estão a ver este gráficozinho aqui em cima? Aqui é superávit, aqui é déficit. Nas mercadorias, os Estados Unidos têm déficit elevadíssimo. Sobretudo com a China, mas não é só com a China, com o Japão, com a Europa também. Depois, nos serviços, são superavitários. Faz sentido, não é? Os serviços é aquilo onde eles são muito bons. Basta pensar em Netflix e coisas desse género e essas plataformas todas de streaming que nós vemos agora. Mas agora, é incrível como é que não perceberam, que não conseguem resolver um problema que não tem nada a ver com tarifas de outros países, nada. O melhor exemplo está aqui neste gráfico a seguir. Bem, isto é basicamente o sumário da relação comercial com os Estados Unidos com o resto do mundo.
Onde é que está o maior déficit? Aqui na China, depois com a União Europeia e por aqui adiante. E onde é que está o superávit? Com a Singapura, que é uma cidade-estado, uma coisa pequenina, não é? O Brasil, United Kingdom e os Países Baixos. Ora bem, qual é que foi o primeiro acordo que os Estados Unidos celebraram para acabar com as tarifas? Foi com o Reino Unido. Mas espera aí, que o Reino Unido há um superávit, porra. Mas que lógica é que isto tem? Não tem lógica nenhuma. Isto é fucking bullshit. Desculpem lá falar curto e grosso. Isto é fucking bullshit. Os americanos têm um problema, que é um problema de competitividade, que já vem dos anos 80. Percebe-se, os automóveis não resolveram aquilo. E agora, porquê é que é esta corrida toda? Porque o indivíduo ganhou as eleições com base nas promessas que ia reindustrializar o Rust Belt, que foi aquele sítio onde eu vivi, não é? Realmente as indústrias de base, aquelas foram todas para o galheiro. Ali, o Michigan, o Ohio, aquela zona toda, foi tudo para o galheiro nos anos 80, como tinha que ir. Como os alemães perderam a indústria do carvão. Quem conhece a Alemanha e a região do Ruhr sabe que ali estava o centro da indústria alemã, durante décadas, desde o século XIX. A gente vai ao Ruhr agora, já não há carvão. Os alemães perceberam que tinham que se reinventar. E os alemães são dos melhores do mundo a reinventar-se. Os americanos não, sentam-se em cima daquele sucesso e a sobranceria e, entretanto, perdem competitividade e chegam a esta situação miserável que é isto que aqui está. E qual é o problema essencial dos Estados Unidos? É que não querem fazer uma reforma macroeconómica. E a reforma macroeconómica é gastarem menos. Tudo aquilo que o FMI nos andou a dizer nas últimas 3 bancarrotas, com toda a razão, que nós gastávamos mais do que tínhamos, os Estados Unidos fazem a mesma coisa. A única diferença é que têm uma moeda que é a moeda central do mundo, não é? E até agora usaram isto até a exaustão, até há 2 semanas. Quando a agência de rating diz assim, espera aí. Olha, é das duas uma, vocês corrigem isto, o déficit, ou então é um sarilho, e levaram mesmo, com uma baixa do rating. E agora estão, pela primeira vez na sua vida, em 100 anos, a questionar o que é que vão ter que fazer com a macroeconomia. Quer dizer, quem está a pensar são os académicos e os analistas. Porque o presidente continua a contar estas tretas todas, não é? O fucking bullshit que a gente dizia há bocadinho. Bom, mas vamos voltar um bocadinho atrás, porque eu gostava de mostrar aqui umas imagens para o pessoal refletir antes de irmos ali mais para a frente. Eu gostava que olhassem para esta imagem, porque depois no fim vamos voltar a ela. Está bem? Estão ali 2 miudinhas e um miudinho. Reparem no cabelo, na cor do cabelo. Eu sei que está preto e branco. Ok? Reparem bem, olhem bem para a fotografia. Vamos voltar à fotografia no fim. A segunda fotografia é esta. Isto é um jogo de futebol americano na Universidade de Boston no princípio do século XX. E como já perceberam, um dos principais edifícios da universidade está em chamas. E estão ali 3 ou 4 bombeiros com jatos de água para tentar apagar o fogo. Mas vejam onde é que está a atenção das pessoas. Provavelmente aquela maralha que está ali toda nem sequer se apercebeu que havia um incêndio. Então está-se a marimbar para o incêndio. Vamos fixar esta fotografia, vamos voltar a ela no final. Então vamos lá passar aqui um bocado, aqui 1 ou 2 gráficos que me parecem que são fundamentais. Um deles é este. Isto é uma tristeza ver isto. Este gráfico foi publicado pelo Financial Times há mais ou menos 2 meses. Isto é a evolução da globalização. E reparem, desde 1820. E o que é curioso é ver que praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial até à crise financeira, os mercados foram-se abrindo. E nesta abertura dos mercados foi o período em que Portugal cresceu brutalmente nos anos 60, não é? A Coreia do Sul cresceu, em que a Indonésia tirou da miséria os chineses, bilhões de pessoas, literalmente, e a América Latina. Foi todo este período. Qual é o problema disto? É que esta consequente melhoria das condições dos países que nós chamávamos de terceiro mundo teve uma correspondência nos Estados Unidos, que foi a falência de uma série de indústrias, o tal Rust Belt. E os Estados Unidos não souberam reinventar. Por isso é que nós tivemos o Trump. Porque ninguém percebeu isto. Porque há coisas onde o Trump tem razão. Aquela porcaria de ideologia de género, por exemplo, não é?
que levada ao absoluto extremo, pancada de extrema esquerda, autenticamente, não é? Mas a história dos o wokeismo, não sei das quantas, é óbvio que isto ia provocar uma reação da sociedade. E, infelizmente, nós andámos distraídos durante muito tempo e não fomos capazes de convencer os leader e opinion makers dos Estados Unidos que isto ia ter um fim horroroso, como teve. E apareceu o Trump. Repara, há coisas onde ele tem razão. Agora, no resto, não tem. E isto que aqui está, este gráfico mostra o quê? Que neste momento nós estamos a recidir. Ou seja, nós estamos numa época de desglobalização. E isto vai ter custos muito grandes. Especialmente, eu às vezes gosto de chamar a atenção dos meus amigos de extrema esquerda e de esquerda radical para isto. Se vocês estão muito preocupados com os pobres no mundo e depois vêm defender proteccionismos. Isto que nós estamos a fazer é a pior coisa que podemos fazer ao mundo. E aquele complexo, ainda por mais suportado em economistas de reputação duvidosa, como Peter Navarro, não sei das quantas, ninguém ouviu falar deste rapaz, não dou sítio nenhum, a não ser nos últimos meses, à conta da promoção que a administração americana faz dele. Esta história de que é possível pôr barreiras comerciais e depois os tipos vêm correr para ali, não é? Tem os seus limites. Eu por acaso não trouxe aqui, mas tenho ali um gráfico de empresas que já anunciaram a intenção de investir nos Estados Unidos. Muito poucas são estrangeiras. Muito poucas são chinesas. Ou seja, em vez dos Estados Unidos perceberem aquilo que os alemães perceberam, e até nós em Portugal já vamos ver isso daqui a bocadinho, que é melhor eu fazer aquilo em que sou bom. E já agora, se eu estou a perder capacidade industrial, como eles perderam no aço, nos anos 80 e 90, é melhor eu especializar-me noutras coisas. Houve empresas que fizeram isso bem, a Apple fez isso bem. Qual é o valor de um iPhone? É o design. Não é a fabrico e a tecnologia, isso qualquer palhaço tem, não é? Os tipos estão ali, qualquer palhaço tem no Sudeste Asiático, aliás, naquele espaço que o Luís falava há bocadinho. O que está a conta, o que faz a diferença aqui é o marketing. E o valor que a gente incorpora num bem. E os americanos, infelizmente, em geral, não perceberam isto. Perceberam algumas empresas. Percebeu a Microsoft, percebeu a Nvidia, percebeu a Apple e mais umas quantas. Mas não chega, como se vê ali pelo déficit comercial, não chega. Mas era bom ter percebido isto a tempo. Ou seja, quando a gente vê aquele gráfico que mostrei há bocadinho, percebe onde é que está o problema. Quando se faz tanta parangona com o acordo com um país com quem os Estados Unidos têm um superávit, bom, está tudo explicado. E isto é um problema. Agora, isto é um enquadramento que a gente tem. Nós podemos fazer alguma coisa enquanto portugueses em relação a este enquadramento? Não. Mas podemos fazer outra coisa, que é olharmos sobre os nossos problemas internos. Que é o que nós temos a seguir. Só mais uma coisa. Aqui nos Estados Unidos. Quando um político me faz promessas, eu olho sempre para os indicadores. Foi uma coisa que eu aprendi a fazer como jornalista de economia. O António faz a mesma coisa, por isso é que a gente, apesar de tudo, nós temos alguma leitura, alguns leitores para aquilo que a gente faz. Um dos indicadores que eu olho sempre é isto. E são as taxas de juros a 30 anos dos Estados Unidos. O Sr. Trump foi eleito aqui para trás, ok? Agora vejam o que está a acontecer às taxas de juros a 30 anos. Vão dizer, 30 anos. Nas 10 anos é a mesma coisa. Os mercados não perdoam. A gente pode ter a teoria que quiser, a conversa que quiser. Isto são milhões de investidores cujas expectativas dizem assim, a economia está a correr riscos. O que este tipo está a fazer tem riscos, nomeadamente para a inflação. E por isso é que as taxas de juros sobem daquela maneira. Expliquem-me só uma coisa. Qual é a mesma vantagem para os americanos de tanta guerra comercial para depois levarem com taxas de juros de 5%? Quando o Fed está nos 3 e pouco, ou 4 e pouco? Qual é a vantagem? Isto destrói todo o trabalho que o Fed vem fazendo. Parece aqueles tempos na Europa, nos anos 90, em que políticos alemães faziam disparates e o Bundesbank subia as taxas de juros. Mas depois aprenderam. Portanto, é isto que faz, depois do presidente do Fed, a vítima mais frequentemente insultada nos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos ensinaram ao mundo o que é a independência do Banco Central, o que é a independência de uma comissão de concorrência e do órgão de concorrência. Os alemães pegaram nisto,
Fizeram o Banco Central mais independente do mundo. Fizeram a instituição de concorrência mais poderosa da Europa, na Alemanha. E os Estados Unidos estão a desaprender aquilo que ensinaram ao mundo. O reflexo está aqui. E se eu pusesse aqui o gráfico dos mercados de capitais, particularmente o comportamento do S&P 500 nos últimos meses, era parecido com isto. Tanta coisa com tarifas, e afinal os investidores dizem, mas espera aí, que brincadeira é esta? Estou a brincar com o meu dinheiro e os mercados vão para ali abaixo. O Sr. Trump só aprendeu a lição quando viu, em poucas semanas, o mercado cair para níveis em que pressagiava uma recessão do pior nos Estados Unidos das últimas décadas. Aí acordou. E acordou ele, toda a gente estava ao pé dele. É a única maneira de corrigir os políticos, é quando os mercados dão lições. Esta já foi aprendida. Não tenho a certeza que tinha sido aprendida na totalidade, porque, como explicou há bocado o Bruno, as tarifas sobre o aço e o alumínio passaram de 25% para 50% de um dia para o outro. Vão ver que daqui a uma semana, afinal, volta tudo ao mesmo. E o pessoal diz, mas não há problema, voltou atrás. Porque, entretanto, já se destruiu expectativas de empresas, já se destruiu expectativas de famílias, de consumidores e não sei das quantas. Isto volta tudo para trás. É exatamente o contrário. Eu compreendo que um tipo está especializado em gerir casinos e imobiliário. Diga assim, bom, rapaz, eu dou-te 10 dólares por isso, pá. Porque o tipo sabe que vale 70. E depois o outro diz, está bem, subimos isto para 30 e rachamos também. O gajo já ganhou. Mas isto não é gerir casinos, não é gerir imobiliário, não. Isto é gerir economia. E o que é espantoso é que no segundo mandato, não é, já houve um primeiro, em 2016, 2017, já tinha tempo para aprender. Felizmente não aprendeu. Porque tem que se pagar promessas eleitorais e depois corre caro. Como está a ver. Bom, vamos ver aqui um bocadinho mais umas coisas. Isto é a parte em que nós temos de estar preocupados, não é? Nós temos um problema de crise política, temos um problema de burocracia e impostos e temos uma crise económica na Europa. Portanto, isto está-nos diz respeito. Esta parte nós temos de estar atentos. E quando se olha para os gráficos, percebe-se onde é que devia estar a nossa atenção e onde é que não está a nossa atenção. Isto é a duração dos processos de tribunais administrativos e fiscais em Portugal. Evolução de 2022, 2023. Isto não tem comparação noutro país da Europa. Okay? Isto é a duração dos processos de falência e solvência e recuperação de empresas. Isto é um terror. Estamos preocupados com isto? Não. Estamos preocupados com outras brincadeiras, como se viu agora nas eleições. Não se falou nada disto, não decidiu nada disto. Isto é a duração das ações executivas cíveis. Como já perceberam, estamos apenas no domínio da justiça. Parece que não tem importância, mas tem muita importância. Sobretudo para vocês que estão desse lado. Já agora, eu já percebi que estamos aqui essencialmente empresas, não é? Posso fazer uma pergunta? Quantos de vocês é que têm seguro de crédito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11. Isto é muito pouco para a audiência que está na sala. Eu tenho andado a fazer coisas na área dos seguros nos últimos anos, é uma coisa que me preocupa. É que os azares acontecem sempre aos outros. Até o dia em que nos acontece a nós. Eu costumo dizer às empresas que eu ando, praticamente não há semana em que não ando as empresas a conversar sobre esta e outras coisas. Isto é assim. Se o seguro automóvel é obrigatório, a malta não devia achar que o seguro de crédito, pelo menos para nós, não é imposto pelo Estado. Deve ser obrigatório? É só uma pergunta. E juro que é que eu faço, não pediu para fazer esta pergunta. Fui eu que a fiz, ok? Fui eu que a fiz. Foi a primeira coisa que perguntei à Coface. Só uma coisa. Sabem quanto é que vale o mercado de seguros de crédito em Portugal? Até eu comprava o mercado. 80 milhões. Isto não bate certo, pois não? Bom, devemos voltar a isto depois. Gráfico seguinte. Tempo de enforcement de contratos. É das áreas onde não estamos assim muito mal, comparados com o resto da Europa. Está aqui, Portugal. Enfim, não é dos piores. Vou esquecer o contributo de turismo. Agora vejam lá. Concorrência. Onde é que nós estamos? A Dinamarca, que toda a gente diz que é um país socialista. Vejam onde é que está. Onde é que está o Reino, a Alemanha? A Alemanha que se diz socialista. Vejam só aqui o índice de concorrência. França, Países Baixos, Reino Unido. A gente discute isto? Não. Gráfico seguinte. Mas estamos preocupados com os escalões do IRS, não é? Olha aqui.
Isto é tipicamente socialista. Portugal, onde nós temos 9 escalões de IRS, qual é a diferença que isto faz para a justiça fiscal? Também não sou nisto da campanha eleitoral. Despesas sociais. Vejam, depois de começar aqui aquele efeito, obviamente, do Covid, subiu para aqui, vai descendo um bocadinho, mas o peso é muitíssimo elevado. Isto que é as despesas sociais? Quer dizer despesa corrente. Despesa corrente é aquela que se repete todos os meses. Despesa que se repete todos os meses é paga com impostos. Discutiu-se isto na campanha eleitoral? Não. Despesa pública com pensões. Portugal está aqui. Não é o pior país da Europa, não. Tem a Itália acima de nós, isto é a Grécia, isto é a França, e depois há a Áustria, e depois estamos nós. Despesa com pensões. Temos um problema gravíssimo com o sistema de pensões, vamos ver mais à frente. Toda a gente se recusa a falar dele. A conversa é outra. Este gráfico foram feitos para um dos programas que nós fazemos no canal, que se chama Business Watch, que é o Dr. Carlos Tavares que faz isto comigo. Nós estamos preocupados é com outra coisa, que é, os imigrantes, não, esses gajos é que dão lucro na Segurança Social. A malta nem sequer sabe falar, dão lucro na Segurança Social. Ainda mais nós, jornalistas de economia, temos estes disparates. Não é o caso do António, nem do meio dele, felizmente é daqueles mais sérios. O dele e o meu jornal de negócios também são dos mais sérios até isso. Mas é inacreditável o que se diz para aí. E depois diz assim, mas espera aí, a Segurança Social é um deve haver de hoje e amanhã e do próximo mês? Não. É um deve haver a 30 e 40 anos. Ora, a malta já foi ver cálculos atuariais. Malta de matemática sabe fazer isto bem. Já fomos ver as contas a 30 e 40 anos. É um susto. A nossa taxa de substituição em 2050 vai ser 38% do nosso salário hoje em dia, como pensionista. Não estamos a perceber o problema. Isto é de patinho na campanha eleitoral? É! Há um candidato a primeiro-ministro que até diz assim, o quê? Meter as poupanças dos pensões portugueses no mercado de capitais, isso é casino. Por acaso até é licenciado pelo ISEG. É absolutamente preocupante. E é absolutamente preocupante que só 3 ou 4 jornalistas ou comentadores depois chamem nomes a quem diz estas coisas. Porque quem diz estas coisas parece que chamem os piores nomes do mundo. E a gente não discute isto na campanha eleitoral. Pelo contrário, não, o superávit da Segurança Social está para os próximos 13 e 14 anos. Vamos ver. Bom, vamos esquecer o esforço fiscal. Problema gravíssimo que nós temos. Produtividade. Está aqui a explicação. Olha aqui o estoque capital líquido por empregado em Portugal. E olha a evolução que teve desde 2015. Mais um. Produtividade total dos fatores. Onde é que a gente está? Atrás da Roménia. É que estes países foram escolhidos porque não foi por acaso. A Irlanda já se percebeu que descolou de nós há muito tempo. Mas atrás da Roménia, a Roménia entrou na Europeia em 2007. Não discutimos isto na campanha eleitoral? Não discutimos. Moral da história. A gente consegue... cá está o gráfico da Segurança Social. Não é meu. Foi feito pelo João Leão quando era Ministro das Finanças ainda. Okay? A cinzento está receitas, a vermelho está despesas e a linha que está ali é a diferença entre o superávit e déficit. O déficit começa a ocorrer a partir de 2034. Está equilibradíssimo a Segurança Social, está resolvido o problema, seguramente. É preciso repensar isto, introduzir um pilar de pensões privadas, fundos de pensões. Isso é jogar no casino. Pois é, a Suécia, que é socialista, anda a jogar no casino desde os anos 90 e já conseguiu resolver o problema das pensões. A Dinamarca, que é socialista, também já apostou no mercado de capitais, também já resolveu o problema das pensões. E os Países Baixos é a mesma coisa, só que nós é que achamos que o socialismo é o futuro. Maravilha. Isto é quanto à Segurança Social. 5 minutos. 5 minutos. Bem. Isto aqui está é a evolução do euro em relação ao dólar desde 2023. Desde 2019 o euro já se valorizou 14% em relação ao dólar. Os mais velhos da sala lembram-se dos anos 70 e 80, quando a gente dizia que a desvalorização da moeda era uma coisa fantástica para resolver os nossos problemas de competitividade. Já ninguém fala disso, pois não.
Nós aprendemos. Felizmente. Isto quer dizer o quê? Reparem, se o euro se aprecia em relação ao dólar 14% desde 2019, isto quer dizer que alguém está com um problema de competitividade, que são os americanos, não somos nós. É que 14% é uma barreira comercial, já repararam? É uma tarifa. Mas os americanos não conseguem tirar vantagem disto. Pelo contrário, o déficit é aquilo que vocês viram um bocadinho naquele gráfico. Bom, apressando um bocadinho, eu gostava de mostrar este gráfico, que isto mostra os tempos que nós vivemos. Aquilo que ali está é... Lembra-se da falência do Silicon Valley Bank? Isto foi... O preço das ações caiu em 3 dias. Isto foi o número de vezes em que isto foi citado no Twitter na altura. Está bem? Houve uma noite em que o banco foi à falência. A malta começou a ver isto citado nos Twitters e coisas do género, foi a correr e tirar dinheiro. Não foi às portas do banco, foi através do computador. O banco faliu uma noite. Antigamente tínhamos dias para reagir a isto, agora temos horas, segundos. O mundo está a mudar e não estamos a perceber isso. O Google lançou o VEO 3 ontem. Recomendo que vão lá experimentar. Que é para ver já a era em que nós estamos. Isto que aqui está, agora é a parte, reparem, na parte anterior nós não podemos fazer nada a não ser votando. Mas aqui podemos, que é a parte das empresas. Aqueles sapatos ali de ténis são da Zenha. Alguém me diz qual é o preço dele? Aquilo são sneakers, não é? 700 euros. E 2000. 2000. Pois, agora está nos 1000 e tal. Mas há gente a comprar. Epá, eu aviso que quando ando com sapatos um bocado mais caros, eu ando de ténis de Skechers, não é? Mas dou um pontapé de uma pedra e disse-me, porra, lá foram 50 euros. Pensei um pedaço de sapato, não é? Custa-me pagar aquilo, mas a Zenha consegue vender isto neste momento acima de 1.200 dólares, mais coisa, menos coisa. O que é que leva alguém a pagar ali aquilo? Não é seguramente a qualidade do produto, que essa é igual a de muitos outros. É o marketing que a gente conseguiu incorporar ali que dá aquele valor. E tem que ser por aqui. E há várias formas de fazer marketing. Umas são sofisticadas, mas há uma versão tuga. Muito fácil. Uma vez mandaram-me esta fotografia que está aqui. Vende-se água da onda gigante da Nazaré. Estava um colega meu, depois de Gareth McNamara ter feito aquela proeza, estava um amigo meu no fim de semana na Nazaré, mandou-me esta foto, tirou a foto e mandou-me uma foto. Só Camilo, está aqui um gajo. Eu dei-lhe 5 euros pela garrafa, só pela criatividade dele. Não é? Isto é a forma mais simplista, mais fácil de fazer isto, uma forma tuga. Mas, de facto, o marketing faz uma diferença grande e às vezes não preocupamos com isto. Eu posso pedir ali à Regi para pôr este vídeo. Eu não consigo lançá-lo daqui, acho eu. É só um bocadinho do vídeo. Estão os Coldplay em Coimbra no ano passado. 2023. O estádio estava cheio. 3 dias de concerto. Eu só consegui ir ao concerto porque alguém me ofereceu os bilhetes, eu não consegui. Pá, só uma coisa, o que é que nos leva a gostar tanto dos Coldplay? Não há um álbum de porcaria. Já podem parar o vídeo, Obrigado. Esse vamos ver a seguir. Reparem uma coisa. Não há um álbum de Coldplay que não seja um sucesso. O que é que faz a nós gostar tanto de Coldplay? Tem qualidade. A gente diverte a ouvir as músicas, sensibiliza-nos. Mas não é uma vez em 10 anos. É todos os anos eles produzem sucessos. Ou seja, eles fazem bem as coisas sistematicamente, consecutivamente. Não há azares, não há porcaria de música. Não, nós gostamos daquilo. É bem feito e é bem feito muitas vezes. E é o que nós temos que fazer nas empresas. Produzir bons resultados um ano, qualquer gajo faz. Às vezes até à sorte. Produzir bons resultados todos os anos e superar-nos sempre, desculpem lá, não é para todos. Por isso é que uma boa parte de nós devia deixar de ser gestor, devíamos admitir, não é? E deixar entrar os tipos mais novos, muito melhores do que nós. E agora eu gostava que passassem este vídeo, que vejam lá o que é que se passa numa estação de serviço. Okay? Antigamente íamos só lá para comprar gasóleo e gasolina, né? Vejam lá. See you again. Cheers. Anything else?
Excuse me, madam. This might do the trick. Oh. At Caltex, our staff will do whatever they can Thank you so much. You're welcome. to help make your life a little easier. Não era o carrinho da senhora Aranca, não é? Mas reparem, aquela senhora nunca mais deixa de ir daquela estação de serviço. Porque aquilo é a nossa concepção de serviço, não é só marketing, é a concepção de serviço que nós temos de ter. E nós temos um déficit muito grave de qualidade de serviço em Portugal. E não é só em Portugal, na Europa em geral. A minha dona uma vez passar 2 anos a Londres. E quando ela voltou aos Estados Unidos, o New York Times entrevistou-a, eu estava a ver a entrevista e disse assim, mas o que é que você teve mais saudades dos Estados Unidos? Consumer Service. E reparem, ela estava em Londres. Isto faz diferença. Com licença do António, eu vou voltar às 2 fotos do início só, que é para a gente ver ali uma coisa. A primeira foto, que é a mais importante, é esta. Eu vi esta foto quando, numa entrevista do CEO da Under Armour, como sabem, material desportivo, ao Wall Street Journal. E ele tinha esta foto atrás, da secretária atrás. E o jornalista perguntou-lhe assim, porquê é que você tem essa foto aí atrás? Imaginem o que ele disse. É para me lembrar todos os dias que eu não posso ter o foco da minha empresa aqui. Tenho que ter o meu foco nos azares que estão ali atrás da empresa. É isto que nos deve nortear no nosso dia-a-dia, nas empresas. Muitas vezes a gente falha um bocado o foco e isto é um desastre na nossa vida. E isto tem muito a ver com a forma como nós interpretamos e os indicadores a que estamos atentos nas empresas. Que é o mesmo que esta foto aqui traz. Já alguém tem uma legenda para isto? É o meu último desafio de hoje. Qual é a legenda para esta foto? Eu desafio toda a sala a avançar uma frasinha, uma palavra. Eu dou 1 minuto, portanto. 1 minuto. O António está generoso, dá 1 minuto. Então, as meninas ficam mais sensibilizadas. Ele está a dar um beijinho na boca ao menino. Um está triste e o outro está feliz, não é? Pois é. Isso é que toda a gente responde quando eu faço a pergunta. Sim, senhor. Diga. First Movers Advantage. Isso é verdade. Isso é. Sim, senhor. É verdade. Mas alguém tem mais um... Anybody's guess? Pois, subornou a miúda. Pois. Pois, está a aprender, é verdade. Sim. Mas eu tenho uma legenda mais interessante para isto. Não foi a miúda do vestido curto que sacou o gajo. Foi a medida do vestido comprido. Foi a miúda do vestido comprido. Não é? Estão a ver? Uma tem vestido curto, outra tem vestido comprido. Portanto, aquela do vestido comprido tem que ter alguma coisa que a outra não tem. E isto é uma coisa que nós temos de ter muita atenção nas empresas quando estamos a gerir. Que é ver para além do óbvio. E vou-vos dizer uma coisa, eu estou muito feliz, sabem porquê? Não estou nada preocupado com crise nenhuma agora. Por uma razão muito simples, é que nós aprendemos tanto nos últimos 15 anos que a gente entra na generalidade das empresas portuguesas hoje e diz assim, meu Deus, já não tem nada a ver com o que era. Eu na semana passada estive em Monção, imaginem, em Monção. Eu estava a ver o trabalho da empresa ISQ Cetag, que faz um trabalho maravilhoso com a indústria cluster de automóvel da Galiza e do resto da Europa. E fiquei de cara à banda. Dos 35 tipos que a empresa tem, 28 são de Monção e não saem de lá. 2 são doutorados e o resto é tudo universitários para cima. Fazem um trabalho maravilhoso. E a gente encontra isto hoje em dia desde o litoral até o interior. E por isso é que para mim crise não me diz nada. A crise é sempre uma oportunidade para nós repensarmos o que nós fazemos nas empresas. Pode ser que o marketing Tuga da água na Nazaré é outra coisa qualquer. Mas incorporar valor é a coisa mais importante que nós temos nas empresas. E vou-vos dizer uma coisa, o último recado, porque eu não é por ter nada, e volto a dizer, eu é que perguntei isto a Coface, não foi a Coface que me deu para mim para dizer. Seguros de crédito é a prevenção de um problema nas empresas. Os problemas previnem-se, que é uma coisa que eu aprendi com a AGAs. Ok? Eles têm uma coisa chamada Prémio Inovação e Prevenção. Mas isso é para seguros em geral. Estamos a falar de seguros de crédito. Hoje em dia, com os mercados como estão, seguro de crédito é uma coisa fundamental. É a nossa lifeline nas empresas.
E fica muito E bem. volto a essa dizer, expressão. não foi o que eu faço que tenho para dizer. Muito obrigado. Obrigado. Sim.